A Copa do Mundo de 2026 foi diferente de qualquer edição anterior. Um torneio repleto de surpresas, resultados que desafiaram todas as expectativas e seleções nas quais ninguém acreditava, mas que conseguiram impressionar o mundo inteiro. Vimos gigantes caírem, equipes menores fazerem história e momentos que serão lembrados por muitos anos. Mas, em meio a tudo isso, qual foi a maior surpresa do torneio? Neste vídeo, vamos apresentar as 5 maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026 em ordem crescente. Começaremos pela 5ª colocação e a cada posição o impacto será ainda maior, até chegarmos à surpresa que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Então vamos começar e descobrir quem ficou com o 5º lugar. Na 5ª posição, uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026, o domínio das seleções africanas na fase de grupos. Pela primeira vez na história, 9 das 10 seleções africanas conseguiram se classificar para a fase eliminatória. Um feito inédito que confirmou que o futebol africano se tornou uma verdadeira potência no cenário mundial. O Marrocos terminou empatado em pontos na liderança do seu grupo após um grande empate contra o Brasil, seguido de vitórias sobre a Escócia e o Haiti. O Egito ficou em segundo lugar em um grupo muito difícil, depois de empatar com a Bélgica, vencer a Nova Zelândia e empatar com o Irã, garantindo sua classificação com mérito. A Argélia conquistou sua vaga ao vencer a Jordânia e empatar com a Áustria. Mesmo perdendo para a Argentina, somou pontos suficientes para avançar. Senegal, Gana, Costa do Marfim, África do Sul e Cabo Verde também passaram da fase de grupos, acompanhados pela República Democrática do Congo, que garantiu sua classificação com uma importante vitória sobre o Uzbequistão. A única seleção africana eliminada, ainda na fase de grupos, foi a Tunísia. Esse feito mostrou que a África já não é apenas um continente que participa da Copa do Mundo. Hoje, ela é uma das maiores forças do futebol mundial. Por isso, essa conquista merece a 5ª posição entre as maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026. Na 4ª posição, Marrocos contra a Holanda. Uma partida que ninguém imaginava que terminaria dessa forma. A Holanda era uma das seleções mais fortes do torneio, enquanto o Marrocos entrou em campo querendo provar que o feito de 2022 não foi apenas uma coincidência. Desde o primeiro minuto, o jogo foi aberto, com as duas equipes tentando encontrar o gol da vantagem. O primeiro tempo terminou em 0-0, mas na segunda etapa, a Holanda conseguiu abrir o placar com Cody Gakpo e parecia que os holandeses estavam a caminho de garantir a vitória e a classificação. Mas o Marrocos continuou lutando até o último instante. Aos 90 mais minutos, Issa Diop subiu mais alto que a defesa para cabecear um cruzamento e marcar o gol de empate no momento mais dramático, levando a torcida à loucura e obrigando a partida a ir para a prorrogação. Os tempos extras terminaram sem gols, mas a emoção continuou na disputa de pênaltis. Foi aí que Yassine Bounou apareceu novamente, como de costume. O goleiro marroquino defendeu uma cobrança decisiva e, em seguida, Ismael Saibari converteu o último pênalti, garantindo a vitória do Marrocos por 3-2 nos pênaltis e uma classificação histórica para as oitavas de final. O Marrocos não apenas eliminou uma grande seleção europeia, mas também repetiu o feito de 2022 e mostrou ao mundo que os Leões do Atlas se tornaram uma das grandes seleções da Copa do Mundo. Por isso, o confronto entre Marrocos e Holanda merece a 4ª posição entre as maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026. Na 3ª posição, a surpresa que chocou o mundo inteiro: Noruega contra Brasil. Antes do início da partida, todos os prognósticos apontavam para o Brasil, uma seleção cheia de estrelas e uma das principais favoritas ao título, enquanto a Noruega entrava em campo sem pressão, sonhando apenas em fazer história. O Brasil começou pressionando e conseguiu um pênalti no primeiro tempo. Porém, o goleiro Ørjan Nyland brilhou e defendeu a cobrança de Bruno Guimarães, mantendo o empate e dando uma enorme confiança para a Noruega. Depois disso, o domínio brasileiro continuou. Alisson praticamente assistia ao jogo de longe, mas todas as oportunidades criadas pelo Brasil foram desperdiçadas, enquanto a Noruega esperava pacientemente pelo momento certo. E então, aos 79 minutos, veio a grande surpresa. Andreas Schjelderup fez um cruzamento perfeito e Erling Haaland apareceu com uma cabeçada espetacular para mandar a bola para o fundo das redes e colocar a Noruega na frente por 1-0. O Brasil partiu com tudo para o ataque, mas acabou sendo castigado aos 90 minutos. Schjelderup roubou a bola, encontrou Haaland novamente e o atacante norueguês marcou seu segundo gol na partida, garantindo uma das maiores surpresas do torneio. Nos acréscimos, o Brasil conseguiu um segundo pênalti. Neymar marcou e diminuiu a diferença, mas o tempo já havia acabado. O árbitro apitou o fim da partida com a vitória histórica da Noruega por 2-1. Com esse triunfo inesquecível, a Noruega eliminou o pentacampeão mundial e alcançou as quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Por isso, a vitória da Noruega sobre o Brasil merece, com todos os méritos, a 3ª posição entre as maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026. Antes do torneio, ninguém imaginava que uma seleção de um país com menos de 600 mil habitantes conseguiria fazer tudo isso. A maioria das pessoas acreditava que o Cabo Verde seria eliminado na fase de grupos, mas a equipe africana contrariou todas as expectativas. O Cabo Verde caiu em um grupo extremamente difícil com Espanha, Arábia Saudita e Uruguai. Começou
começou a competição com um grande empate diante da Espanha e o destaque da partida foi o goleiro Vozinha, que fez defesas incríveis e deixou os craques espanhóis frustrados. Depois, empatou com o Uruguai e na última rodada conseguiu vencer a Arábia Saudita. Com 5 pontos conquistados, garantiu a classificação para a fase eliminatória em sua primeira participação na história da Copa do Mundo. Mas a verdadeira surpresa aconteceu contra a Argentina. Todos esperavam que Messi e seus companheiros avançassem com facilidade, mas o Cabo Verde se recusou a ser apenas um participante. A Argentina abriu o placar, mas o Cabo Verde buscou o empate. E cada vez que a Argentina ficava na frente, a seleção africana respondia novamente, levando a partida para a prorrogação diante do espanto de todo o mundo. Durante a partida, Vozinha apresentou uma das melhores atuações de um goleiro em todo o torneio. Ele fez 8 defesas, incluindo chances claras diante de Lionel Messi, salvou sua equipe em várias ocasiões e foi um dos principais responsáveis por manter o Cabo Verde vivo até o último minuto. No fim, a Argentina conseguiu a vitória por 3-2, graças a um gol contra na prorrogação. Mas, apesar da derrota, o Cabo Verde conquistou o respeito do mundo inteiro. Uma seleção pequena, que ninguém colocava entre as favoritas, chegou à fase eliminatória, enfrentou de igual para igual o atual campeão mundial e escreveu uma das histórias mais bonitas da Copa do Mundo, de 2026. Por isso, o Cabo Verde merece, com todos os méritos, a segunda posição entre as maiores surpresas do torneio. E, finalmente, o primeiro lugar. Paraguai elimina a Alemanha. Antes do início da partida, ninguém imaginava que uma seleção do tamanho da Alemanha, tetracampeã mundial, seria eliminada já na fase de 32avos de final. Todos os prognósticos favoreciam a Mannschaft, mas o Paraguai tinha outros planos. A Alemanha começou o jogo pressionando desde o primeiro minuto, dominando a posse de bola e criando uma oportunidade atrás da outra. Porém, a defesa paraguaia estava extremamente concentrada e o goleiro Orlando Gil fez uma partida memorável, salvando diversas chances claras e mantendo sua equipe no jogo. Aos 31 minutos, veio o primeiro grande choque. Matias Galarza fez um cruzamento perfeito e Júlio Enciso apareceu com uma bela cabeçada para balançar as redes da Alemanha, colocando o Paraguai na frente do placar e deixando todos em estado de choque. A Alemanha não desistiu. No início do segundo tempo, aumentou a pressão e Kai Havertz conseguiu marcar o gol de empate, colocando fogo novamente na partida. Depois disso, os dois times continuaram atacando e a Alemanha parecia mais próxima de conseguir a vitória. A equipe chegou a marcar um gol na prorrogação, mas o árbitro revisou o lance no VAR e anulou o gol por uma falta no goleiro paraguaio. A partida então foi decidida nos pênaltis e foi nesse momento que surgiu o verdadeiro herói da noite. Orlando Gil, o goleiro do Paraguai, defendeu 2 cobranças de pênalti, enquanto os jogadores paraguaios converteram suas cobranças com muita tranquilidade. A disputa terminou em 4-3 nos pênaltis, garantindo ao Paraguai uma vaga nas quartas de final em uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo. Pouquíssimas pessoas acreditavam que o Paraguai chegaria tão longe, mas a seleção conseguiu eliminar uma tetracampeã mundial e escrever uma nova página na história do futebol paraguaio. Por isso, o Paraguai merece a primeira posição entre as maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026. E essas foram as 5 maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026. Um torneio que provou que o nome e a história de uma seleção já não são suficientes para garantir uma vitória. Vimos equipes pequenas escreverem seus nomes na história, gigantes caírem diante do mundo inteiro e momentos que ficarão para sempre na memória de todos os apaixonados por futebol. Mas agora queremos saber a opinião de vocês. Qual foi a maior surpresa da Copa do Mundo de 2026 para vocês? Vocês acham que nosso ranking foi justo? Ou acreditam que outra surpresa merecia ocupar o primeiro lugar? Deixem suas opiniões nos comentários. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!